Olá, turminha do quinto ano! Vamos para a nossa aula de Geografia de hoje, que será a partir da página 144. Pausem o vídeo, turminha, e abram na página 144 para acompanhar com a professora. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouquinho como se forma o rio Amazonas, as características de todos os rios que estão lá, e são vários rios, quinto ano. Vamos começar então? Rio Amazonas. Primeira característica, olha que importante, ele é o maior rio do mundo. O segundo rio maior do mundo, turminha, é o Rio Congo, situado lá na África. Então, o Rio Amazonas está em primeiro lugar com o maior rio do mundo. Onde ele nasce, Pro? Ele nasce no Peru. E lá no Peru, ele não tem o nome de Rio Amazonas. Ele se chama Ucayali. Então, lá no Peru, ele recebe este nome. A partir do momento que ele entra para o Brasil, ele recebe um outro nome. Quando ele está lá em Tabatinga, numa cidade pertinha de Manaus, ele recebe o nome de Solimões, tá? Então, ao entrar no Brasil, na cidade de Tabatinga, passa a se chamar Solimões. Lá no Peru, quando ele nasce, ele se chama Ucayali. E aqui no Brasil, se chama Solimões. E após se encontrar com o Rio Negro, então se forma o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. E aqui nós vamos ver também quais são as características de alguns rios que estão presentes lá na Amazônia. Vamos encontrar aí rios de águas brancas ou barrentas, os de águas negras e os de águas claras, porque muita gente acha que os rios da Amazônia, eles têm a mesma cor, a mesma característica, e não, eles têm diversas características, e hoje nós vamos saber o porquê dessas diferenças de cores. Bom, na página 144, nesta mesma página aparece aí a foto, o encontro do Rio Solimões e Rio Negro, onde forma o Rio Amazonas, tá? O maior rio do mundo. E aí, turminha, eles vão caminhando aí por diversos quilômetros sem se misturar. Deve ser muito lindo, né? Então vamos lá, acompanhe a leitura com a Pro. Na Cordilheira dos Andes, pode grifar, no Peru, nasce um pequeno rio que desce pelas montanhas até uma região baixa e plana e corre em direção do Brasil. Então, até aí, ele recebe o nome de Ucayali. Ao entrar aqui no nosso território, esse rio recebe o nome de Solimões. Grifem aí, turminha. E já conta com um grande volume de água, pois centenas de outros rios, grandes e pequenos, desembocam nele. Próxima à cidade de Manaus, o Solimões recebe as águas do Rio Negro. Vocês já ouviram falar dos rios Negro e Solimões? Então, ele se encontra com o Rio Negro, que tem este nome em função da cor de suas águas. Então, percebam aí, o Rio Negro, ele é um rio mais escuro. E por vários quilômetros, esses dois rios correm lado a lado, sem misturar suas águas de cores diferentes, cada uma mantendo sua realeza. Na página 145, vocês, turminha do quinto ano, vão conhecer os tipos de água dos rios da Amazônia. Em tons de preto, branco e vermelho, as águas coloram e embelezam a região amazônica. Quem vê a floresta amazônica de cima não imagina que aquele imenso tapete verde guarda cores singulares.
A região é repleta de encontro de rios de cores diferentes e o tom da água pode definir as espécies de peixes e de plantas que vivem ali. Então, há 3 tipos básicos de rio na Amazônia, turminha. Grifem no segundo parágrafo da 145. Rio de águas brancas ou barrentas, que é o primeiro rio que nós vamos ver aí, a primeira característica, tá? Depois, o rio de águas negras, grifem também, e o de águas claras. Eles estão aqui, turminha. Os 3 tipos de rios. E agora vocês vão saber quais rios estão presentes nessas características. Vamos para o primeiro. Estão juntinho com a Pro, águas brancas ou barrentas. Os rios de águas brancas possuem, na verdade, cor alaranjada, como os Solimões e o Juruá. Eles nascem em lugares de relevo alto, como a Cordilheira dos Andes. Ao descer das áreas mais altas para as mais baixas, a força da água, turminha, arranca terras dos barrancos, dando aspecto barrento ao rio. Então, por isso que ele é chamado de águas brancas ou barrentas. Então, grifem aí os rios que têm essa característica, que é o Solimões, o Branco, o Madeira, o Purus e o Juruá. 5 rios, turminha. E agora vamos para o de águas negras. Nos rios de águas negras, agora vocês vão fazer sozinhos, ok? Vocês vão ler os rios de águas negras, vão saber o porquê que ele é chamado de rio de águas negras e quais são os rios. Grifem, porque vocês irão precisar dele lá na atividade. E abaixo você tem aí a característica de águas claras. Então, vocês vão ler este pequeno parágrafo, vão saber por que ele é chamado de águas claras e quais os rios que estão presentes nessa característica de rio, ok? Virando, já aparece aí um mapa da região norte. Você vai ter que pegar na atividade 1 o lápis preto, o lápis laranja e o lápis azul. Então, no lápis preto, você vai passar sobre os rios de águas negras. Sabe aqueles rios que vocês grifaram aqui? No de águas negras primeiro. Os rios que vocês grifaram aqui de águas negras, vocês vêm aqui, procura eles e passa o lápis preto. Depois do lápis laranja, você vai voltar aqui no textinho de águas brancas ou barrentas, vai pegando o nome dos rios e vai passando o lápis laranja aqui neste mapa sobre estes rios. E depois do lápis azul, você vai vir aqui, os rios que vocês grifaram, Telespires e o Japurá, você vai procurar e vai passar o lápis azul. Muito fácil, né? E também vai fazer a legenda. Preto, rios negros. Laranja, águas brancas ou barrentas. Cor azul, águas claras. Ok? E agora vamos para a atividade 2. Agora, considerando este textinho aqui da reportagem, você vai... E o mapa, você vai responder as questões. Então, na letrinha A, após você ler o textinho, se precisar releia o textinho de águas brancas ou barrentas, você vai explicar por que ele é chamado de águas brancas ou barrentas. Tem um motivo, tá? Depois, na letra B, é a mesma coisa, só que você vai explicar por que ele é chamado, qual a causa dele ser cor negra, ok? E na letra C, você vai explicar por que alguns rios da Amazônia têm águas de cores claras. Você volta no textinho aqui, águas claras, e explica por que alguns rios têm